Meus irmãos e irmãs, ouçam o clamor do coração do Papa Leão XIV. Uma batalha espiritual oculta ameaça engolir nossas almas, e o tempo de despertar é agora. Meus irmãos e irmãs, hoje falo com vocês não apenas como um pai espiritual, mas como um pastor que carrega no coração a profunda responsabilidade de guiar o rebanho de Cristo. Vejo o mundo avançando rapidamente, correndo para um futuro moldado por máquinas e tecnologia. Embora o progresso tenha seu lugar, devemos perguntar: a que custo? A inteligência artificial, com toda sua fria eficiência e promessas sedutoras, está entrando silenciosamente em nossos lares, nossas mentes e até mesmo na imaginação de nossos filhos. Mas eu pergunto, do fundo do meu coração, quem realmente governa seu coração? Se esta palavra tocar seu coração, comente 1, clique no like e inscreva-se. Uma revelação especial espera por você no fim do vídeo. Sinto-me compelido a erguer minha voz, a chamar a atenção para um perigo silencioso que cresce em nosso tempo. O esquecimento de Cristo. O esquecimento de que apenas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, como está escrito em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Muitos hoje estão encantados pela tecnologia, acreditando que ela pode preencher os vazios de nossos corações. Mas nenhum algoritmo pode substituir o calor de um abraço, a força de uma oração ou a verdadeira presença de Jesus na Eucaristia. Com cada nova invenção, vejo um novo ídolo sendo erguido. O desejo de controle absoluto, a ilusão de que podemos construir um mundo sem Deus. Mas lembrem-se das palavras das Escrituras, em João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente em Cristo encontramos paz duradoura, significado e uma dignidade que nenhuma máquina pode oferecer. Por isso, antes de continuarmos, convido vocês aqui nos comentários a me dizerem de onde estão assistindo. Quero orar por seus lares. Quero orar por seus corações. E por favor, se esta mensagem tocar vocês, curtam este vídeo para que outros também possam ouvir a voz do bom pastor. Juntos, unidos na fé, podemos ser um forte muro contra os falsos deuses desta era. Para aqueles que ainda estão ouvindo atentamente, eu agradeço. Fiquem comigo, pois o que quero compartilhar agora não é apenas instrução, é um grito do coração, uma faísca para acender o fogo do Espírito Santo em nós. Nos momentos seguintes, refletiremos mais profundamente sobre como a inteligência artificial e tudo o que ela representa desafia nossa fé, distorce nossa esperança e ameaça a inocência de nossos filhos, nosso tesouro mais sagrado. Meus amados filhos, ao ver este mundo entregar-se lentamente ao poder dos algoritmos e máquinas, não posso ficar calado. A inteligência artificial promete soluções para tudo: saúde, trabalho, até relacionamentos. Mas por trás disso, ela conduz muitos a um vazio silencioso, onde os corações esfriam e esquecem como amar. Vejo famílias esquecendo a alegria de orar juntas à mesa. Vejo crianças grudadas em telas, alheias ao santo silêncio de uma igreja ou à paz de um terço rezado com seus pais. Dói-me profundamente quando a tecnologia toma o lugar de Deus. Perdemos algo sagrado, nossa dignidade, nossa pureza, nosso propósito. E não podemos ficar calados, porque no fim, isso é apenas outra forma de fugirmos de nós mesmos, de nossas feridas, da cura que somente Jesus Cristo pode oferecer. Por mais fascinante que a tecnologia seja, ela não pode nos dar o que mais precisamos: a certeza de que somos amados por um Deus que nunca nos abandona. Sem esse amor, toda a tecnologia se torna vazia, fria, sem sentido. Então, pergunto novamente: quantas vezes permitimos que as vozes do progresso
nos distraiam do que realmente importa. Quantas vezes trocamos a palavra de Deus pelas palavras passageiras das máquinas? Aproveitem este momento para examinar seus corações. A quem vocês estão ouvindo? A quem estão entregando seus corações? Antes de começarmos, escreva fé nos comentários, curta este vídeo e inscreva-se no canal para não perder a mensagem surpreendente no final. Mais uma vez, com amor, peço, escrevam nos comentários de onde estão assistindo. Quero elevar cada um de vocês em oração. Curtam este vídeo para que outros também despertem deste sono moderno e se lembrem do que é real, do que é eterno. Meus queridos filhos, como pastor e guardião de almas, não posso me calar ao ver como a tecnologia corrói as raízes sagradas de nossos lares. A inteligência artificial seduz muitos com suas promessas, mas também se insinua silenciosamente no coração da família, deslocando o amor, substituindo a reverência por entretenimento e afastando as almas de Cristo. Vejo pais entregando seus filhos a máquinas que não conhecem a ternura. Vejo crianças aprendendo mais com telas do que com o exemplo de suas próprias mães e pais. E o que essas telas ensinam? Vulgaridade, superficialidade, desrespeito pela vida e pela santidade. Isso fere o coração de Deus, destrói a beleza que Ele colocou em cada um de nós, confunde os jovens e rouba sua inocência. Muitas famílias hoje estão quebradas, não por falta de coisas materiais, mas por falta de oração, de silêncio, de entrega ao sagrado. A tecnologia pode oferecer respostas rápidas, mas nunca ensinará o perdão. Pode entreter, mas não pode dar sentido ao sofrimento ou ao amor que salva. As famílias onde aprendemos a amar como Cristo amou. E se perdermos isso, perdemos a alma da própria sociedade. Por isso, digo a vocês, resistam à sedução que quer apagar a luz de Cristo em seus lares. Mantenham a chama do Evangelho acesa em sua vida diária. Ensinem seus filhos a orar, a agradecer, a perdoar, a respeitar uns aos outros. A tecnologia pode ser uma ferramenta, mas nunca deve ser o mestre. Cristo é nosso mestre, e a família é seu primeiro altar. Novamente, meus filhos, digam nos comentários de onde estão assistindo. Quero orar por cada lar que tenta permanecer firme na fé. Curtam esta mensagem como um pequeno ato de testemunho, para que outros também sejam alcançados por esta palavra. Que a Virgem Maria guarde cada lar e que o Espírito Santo renove cada família no amor de Deus. Meus filhos e filhas, todos os dias vejo como a modernidade, com todo o seu brilho e barulho, captura corações e embota nossos sentidos espirituais. Vivemos em um mundo viciado em velocidade e conforto. A inteligência artificial, com suas respostas instantâneas e soluções fáceis, nos atrai. Mas, por trás disso tudo, há um perigo silencioso. Um vazio espiritual. Sim, a modernidade oferece conforto, mas muitas vezes ao custo da alma, como está escrito em Marcos 8, versículo 36. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vejo cristãos que antes eram fervorosos, agora se afastando, entorpecidos por telas brilhantes e distrações constantes. Mas onde está Cristo em tudo isso? Onde está a cruz? Onde está a nossa oração? Onde está o santo silêncio que fala mais alto que qualquer voz de uma máquina? É preciso coragem para dizer não a essa nova idolatria. É preciso força para permanecer enraizado em Cristo. A modernidade pode oferecer muito, mas nunca oferecerá o que nosso coração verdadeiramente deseja. A presença viva do Senhor, que fala conosco no silêncio da alma, que dá sentido a tudo. Vamos juntos espalhar a luz de Cristo. Comente amém, curta e inscreva-se no canal. O final tem algo que vai mexer com você. Portanto, como vosso Pai espiritual, peço, abram seus corações
ao que realmente importa. Não se deixem enganar por vozes que prometem muito, mas entregam apenas vazio. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, orem em família, cultivem uma vida interior, não troquem o sagrado pela pressa do mundo e, mais uma vez, escrevam nos comentários de onde estão assistindo. Quero orar por vocês e suas famílias. Curtam esta mensagem também, para que ela seja uma luz para alguém que está procurando. Fiquem comigo, porque nos próximos minutos desvendaremos mais das mentiras que a modernidade tenta tecer na vida da igreja e nos corações dos filhos de Deus. Meus amados filhos, o coração humano não foi feito para ser moldado por máquinas. Ele foi feito para amar e ser amado, para sentir a presença de Deus que habita em cada um de nós. Nenhuma inteligência artificial pode entender as lágrimas que derramamos diante do Santíssimo Sacramento. Nenhuma máquina pode sentir a profundidade de um terço sussurrado em sofrimento e esperança. E, no entanto, muitos são enganados, pensando que as máquinas podem até substituir a vida espiritual. Mas somente Deus, que nos conheceu antes de nascermos, pode satisfazer a fome da nossa alma. As máquinas não têm alma, e o que não tem alma não pode dar vida a um coração que está morrendo. Muitas pessoas hoje vivem como sombras espirituais, desconectadas de Deus, mas sempre conectadas às máquinas. Muitas famílias pararam de orar porque o altar do lar foi substituído por telas e barulho. Isso, meus filhos, é uma profunda tristeza para a igreja, porque onde não há oração, não há vida verdadeira. E onde não há silêncio, não há espaço para o Espírito Santo. Por isso, peço novamente com humildade e amor: façam de seus corações um templo para o Deus vivo. Não permitam que as máquinas ditem o ritmo de suas vidas. Voltem ao que importa: a oração, o terço, a missa dominical, a presença viva de Cristo. Somente Ele pode dar a paz que este mundo e suas máquinas nunca oferecerão. E pela última vez, meus queridos filhos, escrevam nos comentários de onde estão assistindo. Quero ver até onde esta palavra chega. Quero orar por vocês. Curtam este vídeo também, para que outros sejam despertados por esta voz de fé e verdade. Que o Senhor os abençoe e guarde. Que o Espírito Santo guie seus corações e que a Virgem Maria proteja cada lar com seu manto de amor. Amados filhos e filhas em Cristo, unidos na fé, resistiremos às seduções vazias desta era e manteremos viva a chama sagrada que nos foi confiada. Falo com vocês não apenas com palavras, mas com o peso de um coração sobrecarregado pelas almas dos fiéis. Há um perigo, silencioso, sutil, mas real, escondido por trás de cada suposto avanço, de cada promessa que a tecnologia faz para aliviar nossos fardos e resolver nossos problemas. O perigo não se anuncia com força, não grita, não. Ele entra silenciosamente, quase educadamente, tomando o lugar que pertence somente a Deus. É assim que o inimigo age. O mal nem sempre tem o rosto da violência ou do caos. Ele vem como um amigo, um sussurro, uma sugestão. A inteligência artificial, quando mal utilizada ou colocada no lugar do divino, torna-se como a serpente silenciosa no Éden. Ela promete sabedoria, mas carece da luz da verdade. Oferece respostas, mas não conhece a dor de um coração partido. Vejo isso nos olhos de muitos filhos e filhas, afastando-se da oração, da Eucaristia, da vida da graça, trocando o pão da vida pelo barulho constante das máquinas. Antes de continuarmos, diga de onde você está assistindo nos comentários, dê um like e inscreva-se para descobrir o segredo no final. Por isso, digo a vocês: o coração humano nunca encontrará descanso em dados ou dispositivos. Ele só encontrará descanso em Deus. É assim
que começa a frieza espiritual, não com rebelião, mas com pequenos passos, uma curiosidade, uma distração, um atalho. E com o tempo, a alma que antes ardia em oração e devoção torna-se insensível, indiferente, até que finalmente esquece que Deus é quem cuida de cada respiração nossa. Portanto, exorto vocês, não deixem que esta invasão silenciosa roube sua alegria ou sua fé. Voltem à oração, rezem o terço em família, busquem a Eucaristia, confessem seus pecados, sejam vigilantes como as virgens sábias no Evangelho, pois o noivo virá na hora que não esperamos, como disse nosso Senhor, em Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E agora, com humildade e gratidão, peço algo de vocês. Escrevam nos comentários de onde estão assistindo, para que eu possa elevar seus nomes em oração diante do Senhor. Curtam este vídeo também, para que esta mensagem alcance os corações que anseiam pela verdade. Falemos agora das crianças. Essas flores delicadas no jardim de Deus. Meu coração chora por elas. Vejo como a inteligência artificial e a febre da modernidade estão lentamente roubando a inocência de nossos pequenos. Não basta que enfrentem as tentações do mundo. Agora, máquinas e algoritmos invadem até o berço, competindo pela atenção que pertence ao céu. Muitos pais, com as melhores intenções, colocam telas diante de seus filhos para acalmá-los ou distraí-los. Mas não veem o que está sendo sacrificado. A alma de uma criança eterna. E é nos primeiros anos que ela é formada. Tudo o que veem, ouvem e absorvem através dessas telas deixa uma marca. Quantos de nossos pequenos crescem sem ouvir o nome de Jesus, sem saber que tem um Pai no céu que os ama com um amor mais profundo que palavras? Isso, queridos filhos, é uma tristeza que atravessa o coração da igreja. Deixem-me dizer claramente, a inocência é inestimável. Cada vez que vozes artificiais substituem o abraço de um pai ou uma oração sussurrada, roubamos de nossos filhos o encontro com a beleza, com a santidade, com o próprio Deus. Pior ainda, valores que se opõem ao Evangelho se infiltram em seus corações antes mesmo que aprendam a pronunciar o nome de Jesus. Pais, esta é sua missão sagrada, guardar a pureza de seus filhos como guardariam um tesouro. Não deixem que as máquinas ditem seus sonhos. Ensinem-nos a orar, a amar a Deus acima de todas as coisas, a honrar a dignidade de cada ser humano, porque se não semearmos a fé, o mundo semeará confusão. E mais uma vez, peço, escrevam nos comentários de onde estão assistindo, para que eu possa orar por suas famílias. Curtam este vídeo para que outros pais despertem e tenham coragem de proteger o que é mais sagrado. Para aqueles que perguntam, Santo Padre, o que há de errado com a tecnologia? Digo o seguinte, o problema não está na ferramenta, mas no trono que lhe damos. A inteligência artificial não tem alma, não tem compaixão. Ela pode responder perguntas, mas não entende o sofrimento. Pode imitar palavras humanas, mas não pode imitar a misericórdia de um Deus que se ajoelha para lavar os pés dos pecadores. Quando a tecnologia substitui a oração, quando substitui o silêncio, quando se torna o objeto de nossa confiança, ela gera não iluminação, mas indiferença, uma frieza mortal que entorpece a alma e extingue o fogo da fé. Vejo isso acontecendo. Muitos dos fiéis, antes fervorosos, agora vivem como se Deus fosse uma reflexão tardia. Eles não o negam, mas o trocam por barulho, por conveniência, por prazeres fugazes. E, com o tempo, o fogo se apaga e o coração se torna morno. A indiferença, meus filhos, não é apenas um pecado, é a doença espiritual. Uma alma indiferente não ora, não chora, não se alegra. Ela apenas sobrevive.
E essa não é a vida que Cristo conquistou para nós? Por trás de cada tela, por trás de cada voz artificial, espreita um perigo sutil, o perigo de esquecer Deus. Mas Jesus nos chama a reacender a chama. Ele disse, em Apocalipse 3, versículos 15 e 16, "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não sejamos mornos. Reúnam-se em oração, confissão, caridade. Sejamos um em Cristo. Bem aqui, de onde vocês estão assistindo, para que eu possa orar por vocês, especialmente por aqueles que lutam contra essa crescente frieza. Curtam esta mensagem para que ela vá como uma faísca aos corações que mais precisam. E, finalmente, ouçam-me bem. O mundo moderno quer nos fazer acreditar que a inteligência artificial pode resolver tudo, até as feridas mais profundas do coração. Mas essa é a mais perigosa de todas as decepções. Ela oferece o que somente Deus pode dar: salvação, esperança, amor incondicional. A inteligência artificial pode imitar gestos humanos, pode responder com respostas impressionantes, mas não pode perdoar, não pode enxugar suas lágrimas, não pode abraçar o pecador perdido e dizer: "Você é amado. Volte para casa." Somente Jesus pode fazer isso. Somente Cristo salva. Quer fazer parte desta missão? Comente "Eu creio", curta o vídeo e inscreva-se. Uma surpresa espiritual espera por você no fim. A salvação não vem de comandos de voz ou algoritmos. Ela vem do silêncio, daquele silêncio sagrado onde a alma encontra Deus. Ela vem quando nos ajoelhamos e dizemos: "Senhor, sem ti eu nada sou." Não troquem o eterno pelo artificial. Usem as ferramentas, sim, mas não se tornem escravos delas. Busquem primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado, como está escrito em Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Escrevam nos comentários de onde estão assistindo, para que eu possa orar por cada um de vocês. Curtam e compartilhem esta mensagem para que muitos corações sejam despertados, muitos lares restaurados e muitas almas trazidas de volta ao calor do amor de Deus. Juntos, permaneçamos firmes na fé, fortes na esperança e sempre confiantes na promessa do Senhor. Meus amados filhos, quantas horas passamos diante de telas, consumidos por informações, imagens e barulho, mas não conseguimos reservar 5 minutos para nos ajoelharmos em silêncio diante do Santíssimo Sacramento? Quantos lares hoje não conhecem mais o silêncio sagrado da oração em família? Um coração que não aprende a ouvir em silêncio esquece como amar, pois o amor escuta e aqueles que realmente escutam são transformados. Cristo está vivo. Ele não é uma memória distante. Ele fala no silêncio de uma alma em oração, através do terço rezado com fé, na missa que nos eleva ao céu, nos pequenos gestos de amor que ecoam a eternidade. Mas hoje, amados filhos, o mundo grita. Ele distrai com um barulho que não tem alma. E por isso, peço agora a cada um de vocês, aqui nos comentários, de onde estão assistindo, para que eu possa orar por vocês pelo nome. Curtam este vídeo como um ato de testemunho para que a palavra alcance aqueles que ainda estão perdidos no barulho. Juntos, silenciemos o rugido do mundo e abramos os ouvidos de nossos corações para a voz de Deus. Filhos e filhas, há algo que o mundo moderno deseja desesperadamente que esqueçamos, que cada um de nós é chamado todos os dias à conversão, não apenas a uma mudança de hábitos, mas a um retorno ao próprio coração de Deus. Vejo com tristeza muitos seduzidos pela inteligência artificial e pelas ilusões de um progresso sem alma, afastando-se de seu chamado sagrado. O mundo diz:
Busquem conforto, velocidade, respostas fáceis, soluções instantâneas. Mas a vida cristã não é feita de atalhos. Ela é feita da cruz, da oração, da humildade. É um caminho estreito, mas que leva à vida eterna. Cada passo é uma vitória sobre o orgulho, um triunfo sobre o egoísmo, coisas que nenhuma máquina jamais compreenderá. Portanto, exorto vocês, não se deixem enganar. Não permitam que a frieza da inteligência artificial congele a chama da fé viva. Não deixem que a velocidade das máquinas roube o silêncio onde a graça fala. Cristo está esperando. Ele está sempre esperando, pronto para perdoar, pronto para abraçar. Mas nós devemos dar o primeiro passo, arrepender-nos, pedir a graça de começar de novo. Essa é a verdadeira conversão, um retorno ao amor, o amor que nos criou e nunca nos abandona. Mais uma vez, peço, amados filhos, de onde vocês estão assistindo? Escrevam aqui para que eu possa levar seus nomes diante do altar em oração. Curtam este vídeo, compartilhem esta mensagem para que a esperança alcance até os cantos mais escuros. Nesta era de inteligência artificial e dados infinitos, muitos perderam o senso de pecado. O mundo agora relativiza tudo. O que antes era chamado de certo é ridicularizado como ultrapassado. O que antes era pecado, agora é descartado como opinião. Mas eu digo a vocês, o Evangelho não muda. O Evangelho não se cala diante do erro. A inteligência artificial não tem consciência moral. Ela pode reunir informações, mas não pode entender a santidade. Não pode reconhecer que fomos criados não para a mediocridade, mas para a santidade. Quando a voz do pecado é mais alta que a voz da consciência, sociedades inteiras apodrecem por dentro. Famílias são despedaçadas. Almas são perdidas. Não deixem que as máquinas determinem o ritmo de suas vidas. As máquinas não formam consciência. Elas inflam o ego. O que deveria nos levar à salvação torna-se uma armadilha para a ruína. Mas Cristo nos chama de volta. Ele nos dá sua palavra, uma lâmpada para nossos pés, uma luz para nosso caminho. Como está escrito em Salmos 119, versículo 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a paz esteja sobre toda a terra, ressoando com a esperança que vem da luz, que nunca é superada, não por nenhuma invenção humana. Agarrem-se a ela, meus filhos. Não deixem essa luz se apagar em seus lares, em seus corações. Mais uma vez, digam-me de onde estão assistindo, e orarei por cada um de vocês, porque cada nome, cada compartilhamento, cada curtida é um testemunho de fé que ultrapassa muros e fronteiras. Devemos permanecer unidos, firmes no Evangelho, inabaláveis pelo barulho da era. A Igreja, meus filhos, permanece firme. Ela é a guardiã da verdade, não uma verdade criada em laboratórios, mas a verdade eterna que vem de Deus. Vejo muitos, especialmente os jovens, atraídos por máquinas, duvidando da sabedoria da Igreja. Eles dizem, ela está ultrapassada, ela deve se adaptar. Mas eu digo a vocês, a Igreja não pertence ao mundo, ela pertence a Cristo. E Cristo prometeu, em Mateus 16, versículo 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E sua igreja é sua voz na terra, a voz que fala, não para agradar aos homens, mas para salvar almas. Confiem nela, meus filhos. Confiem no magistério, no poder dos sacramentos, na sabedoria dos santos. Não troquem a rocha da fé pelas areias movediças da novidade tecnológica. Novamente peço, escrevam seu nome e seu país para que eu possa orar por vocês e suas famílias. Curtam esta mensagem, que ela seja uma chama passada de coração a coração. Filhos, muitas vezes pergunto, quem falará
quando o mundo se calar diante do mal? Quem ecoará a voz de Cristo quando as máquinas só conseguem repetir o que foram programadas a dizer? Como sucessor de Pedro, não falo minhas próprias palavras, mas a voz do bom pastor. Hoje, muitos buscam respostas em todas as fontes, exceto na fonte da vida, o Sagrado Coração de Jesus. A fé está sendo substituída por tendências, a consciência por ideologia, a verdade por opinião. Mas a Igreja fala a verdade imutável, não para ganhar popularidade, mas para salvar os perdidos. Por isso peço, orem por mim, como eu oro por vocês, para que eu possa ser um eco fiel da voz de Cristo em nosso tempo. Finalmente, meus amados filhos, valorizem a tradição em uma era obcecada por novidades. Não abandonem as raízes sagradas. A tradição não é um fardo, é uma linha de vida, uma chama viva, passada através das gerações. A inteligência artificial não conhece a paz de um claustro, o perfume do incenso, a força antiga do canto gregoriano, as dezenas de um terço sussurrado na fé. Agarrem-se a esse patrimônio. Orem, participem da Santa Missa, confessem seus pecados, ensinem a seus filhos as orações de antigamente, pois essas não são relíquias, são âncoras na tempestade. E mais uma vez, peço, de onde vocês estão assistindo? Digam-me, para que eu possa orar por vocês e seus entes queridos. Curtam este vídeo para que ele seja uma luz para outros que ainda buscam na escuridão. Permaneçamos juntos, filhos, enraizados na tradição, ancorados na verdade, vivos em Cristo, e que o silêncio de seus corações seja preenchido pela voz de Deus, que fala não com barulho, mas com amor. Meus filhos, se estas palavras ressoam em seus corações, convido vocês agora aqui nos comentários a dizer de onde estão assistindo. Quero orar por cada um de vocês que hoje deseja redescobrir a força do silêncio. Curtam este vídeo como um simples ato de fé, para que esta mensagem alcance muitos que vivem em constante barulho e esqueceram a voz de Deus. Permaneçamos unidos, ouvindo juntos o silêncio que salva. Filhos e filhas, hoje quero refletir com vocês sobre a dignidade do trabalho, um dom sagrado de Deus que nos faz participantes de sua criação contínua. Observo com profunda preocupação como a inteligência artificial, embora traga progresso inegável, ameaça a dignidade daqueles que vivem do suor de seu rosto. O trabalho não é apenas um meio de sobrevivência, ele está entrelaçado no plano de Deus para cada homem e mulher. É um caminho de santificação. A inteligência artificial oferece produtividade, velocidade e precisão, mas em muitos cantos do mundo substitui as mãos do trabalhador por mecanismos frios que não podem amar, não podem sorrir, não podem abraçar. Ela tira a dignidade daqueles que trabalham com o coração. O trabalho humano, meus filhos, tem um valor incomensurável. Ele é feito de sacrifício, amor, serviço e entrega silenciosa. Também vejo o impacto que isso causa nas famílias. O pai que não encontra mais lugar para seu ofício, a mãe descartada porque não se encaixa nas estatísticas de eficiência. Isso fere o coração da igreja, porque o trabalho não é apenas econômico, é oração quando oferecido com amor. É uma forma sagrada de participar do poder criador de Deus. Por isso, digo a vocês, não deixem que as máquinas ditem o valor de suas vidas. Lutem pela dignidade do trabalho humano, defendam-no, protejam-no e nunca esqueçam. Deus vê cada ato de amor oferecido através do trabalho. Mesmo quando o mundo os esquece, Deus se lembra. Ele recompensa com a generosidade de um pai amoroso. Mais uma vez, aqui nos comentários, de onde vocês estão assistindo. Quero orar por cada trabalhador, por cada família ferida, pela indiferença de um mundo mecanizado.
Curtam este vídeo também, para que esta palavra de esperança alcance todos aqueles que precisam ouvir que seu trabalho tem valor eterno. Permaneçamos juntos, firmes, na dignidade que Deus nos deu. Amados filhos, um dos maiores perigos que vejo hoje é a antiga tentação de ser como Deus. A inteligência artificial, por mais impressionante que pareça, muitas vezes alimenta a ilusão de que somos autossuficientes, que somos os mestres de nosso próprio destino. Mas eu digo a vocês, com amor paterno, somente Deus é o Senhor da vida. Somente Ele vê as profundezas do coração humano. Essa tentação, disfarçada com os trajes do progresso, infiltra-se lentamente em nossas mentes. Promete resolver todos os problemas, construir um mundo perfeito, mas é uma mentira. É vaidade. A tecnologia não tem coração, não pode perdoar, não pode amar, não pode dar sua vida para salvar. É Cristo crucificado e ressuscitado que nos mostra o poder do amor divino. A onipotência de Deus não está no controle, mas na cruz. Entristece-me ver quantos cristãos esquecem essa verdade. Eles começam a confiar mais nas máquinas do que no ressuscitado. Esquecem que fomos feitos à imagem de Deus, não à imagem de códigos e dados, e toda vez que tentamos ser como deuses, caímos, como Adão e Eva, na decepção, na morte. Portanto, imploro a vocês, resistam à sedução do poder. Não deixem que o controle substitua a humildade. Reconheçam que somos criaturas, não criadores. E somente quando retornarmos a essa verdade, encontraremos a paz que este mundo não pode oferecer. Somente então seremos verdadeiramente livres. Novamente, peço, escrevam nos comentários de onde estão assistindo, para que eu possa elevá-los em oração. Curtam este vídeo como um testemunho de sua fé, para que esta mensagem alcance longe, ajudando outros a renunciar à mentira do orgulho e retornar à simplicidade da confiança. Meus irmãos e irmãs, depois de tudo o que vimos sobre a promessa e o perigo da inteligência artificial, quero lembrá-los do que é essencial. Somente o amor de Deus pode salvar o mundo. Nenhuma invenção, nenhum algoritmo, nenhum avanço, por mais sofisticado que seja, pode substituir o calor do amor divino que nos chama à vida eterna. É o amor de Cristo que mantém o universo unido, que dá sentido a cada respiração. A inteligência artificial pode dar respostas rápidas, mas somente Deus cura as feridas da alma. Pode organizar nossas vidas, mas somente o Espírito Santo transforma nossos corações. E isso, meus filhos, é o que mais precisamos. Um coração que possa perdoar, servir e dar sem medo. Alegro-me em ver que muitos de vocês ainda carregam a chama da fé em seus corações. Essa chama perdura porque flui do próprio coração de Deus. É a chama que leva uma mãe a orar por seu filho perdido, a chama que desperta um pai para trabalhar com dignidade, a chama que dá a um jovem coragem para dizer sim a Deus em um mundo que grita não. Nunca esqueçam, o amor de Deus nunca falha, nunca desvanece, nunca engana. Mesmo quando as máquinas parecem poderosas, o coração que confia em Deus é mais forte que toda a inteligência criada por mãos humanas. Então, peço novamente, queridos filhos, de onde vocês estão assistindo. Quero orar por cada um de vocês. Curtam este vídeo para que ele alcance aqueles que ainda não experimentaram a alegria da vida em Cristo. Permaneçamos juntos, firmes na única esperança que nunca decepciona. Ao longo desta reflexão, vimos como o mundo moderno, com suas promessas e máquinas, tenta roubar nossa fé. Mas hoje eu lembro a vocês. A missão da igreja não mudou. Ela permanece a luz na escuridão. Ela é o sal da terra. A Igreja de Cristo não é feita de algoritmos. É feita de corações vivos ardendo com o Evangelho. E essa missão começa com vocês. No pai que ensina seu filho a orar, na mãe
que transforma seu cansaço em oferta, no jovem ou na jovem que escolhe a fidelidade em um mundo infiel. Cada um de nós é chamado a testemunhar um amor que não pode ser imitado, porque nasce do próprio coração de Deus. É por isso que a igreja não teme o futuro. Seu Senhor já venceu o mundo. Ele prometeu permanecer conosco até o fim dos tempos. Essa promessa nos dá força quando tudo parece perdido. É a rocha sobre a qual nos apoiamos quando as máquinas gritam mais alto que as vozes humanas. Por isso, digo a vocês, ergam a cabeça, não tenham medo. Cristo está com vocês. Ele é o bom pastor, que nunca abandona suas ovelhas. Permaneçam firmes, com os olhos fixos nele. Ele é nossa paz, nossa força, nossa esperança. A mensagem urgente do Papa Leão XIV ressoa profundamente em meu coração, como um chamado que ecoa pelas ruas vibrantes do Brasil, onde a fé pulsa em cada esquina, nas procissões de Nossa Senhora Aparecida e nas orações sussurradas nas capelas humildes. Este apelo do Santo Padre não é apenas uma advertência, é um convite ardente para que despertemos de um sono espiritual que ameaça engolir nossa essência como filhos de Deus. Ao ouvir suas palavras, sinto uma mistura de inquietação e esperança. A inquietação vem do reconhecimento de que a inteligência artificial, com suas promessas sedutoras de conforto e eficiência, está lentamente invadindo nossos lares, nossos corações e até a inocência de nossas crianças. A esperança, porém, nasce da certeza de que Cristo, o bom pastor, nunca nos abandona e nos guia para a verdadeira paz. O Papa Leão XIV nos alerta sobre uma batalha espiritual sutil, mas real, que se desenrola nas telas brilhantes que dominam nosso cotidiano. No Brasil, onde a família é o coração da sociedade, sinto um peso especial ao refletir sobre como as máquinas estão substituindo momentos sagrados. A oração em família à mesa, o terço rezado com os avós, o silêncio contemplativo de uma igreja. Vejo isso em minha própria vida, nas vezes em que, sem perceber, troquei a leitura da palavra de Deus pelo scroll infinito nas redes sociais ou permiti que meus filhos passassem mais tempo com tablets do que com histórias sobre a vida dos santos. Essa mensagem me fez parar e questionar: quem realmente governa meu coração? É Cristo ou é o barulho incessante da modernidade? A lição que retiro é clara. Precisamos ser vigilantes, como as virgens sábias do Evangelho, mantendo nossas lâmpadas acesas com a chama da fé. No contexto brasileiro, isso significa resgatar as tradições que nos ancoram, como a missa dominical, que reúne comunidades em festa, ou a novena em honra a São Francisco, que nos lembra da simplicidade e do amor à criação. Aplicar isso na vida cotidiana exige coragem. Decidi, por exemplo, estabelecer um horário sagrado em casa, onde todos nos reunimos para rezar o terço, mesmo que seja por apenas 10 minutos. É um pequeno ato, mas poderoso, que reconecta minha família ao essencial. Também me comprometi a limitar o tempo de tela das crianças, incentivando-as a brincar ao ar livre, a ouvir histórias bíblicas e a participar de atividades na paróquia, como a catequese ou os grupos de jovens. Outro aprendizado importante é sobre a dignidade do trabalho, tão valorizada em nossa cultura, onde o suor do rosto é visto como uma oferta a Deus. O Papa nos lembra que a inteligência artificial, ao substituir o trabalho humano, rouba não apenas empregos, mas a dignidade de homens e mulheres que encontram propósito no serviço. Como brasileiro, penso nos trabalhadores das feiras livres, nos artesãos das cidades pequenas, nas mães que costuram para sustentar seus filhos. Esses labores, muitas vezes invisíveis, são orações vivas. Para aplicar essa lição, decidi apoiar mais os pequenos comerciantes locais, valorizando seus esforços e reconhecendo que cada compra
é um ato de solidariedade. Além disso, em meu próprio trabalho, buscarei oferecer cada tarefa com amor, como uma expressão de gratidão a Deus. Mesmo nas dificuldades, a mensagem também me desafia a combater a indiferença espiritual, que o Papa chama de doença da alma. No Brasil, onde a alegria é nossa marca, é fácil mascarar essa frieza com festas e distrações. Mas a verdadeira alegria vem de um coração que ora, que se confessa, que se entrega. Prometi a mim mesmo reservar momentos de silêncio diário. Talvez ao amanhecer, quando o canto dos pássaros me lembra da presença de Deus. Esse silêncio me ajuda a ouvir a voz de Cristo, que fala mais alto que qualquer algoritmo. Também me inspiro nas palavras do Papa, para ensinar meus filhos a amar a Igreja, não como uma instituição ultrapassada, mas como a voz viva de Cristo que prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Por fim, sinto um chamado à conversão contínua, um retorno diário ao coração de Deus. No Brasil, onde a fé é tão visceral, isso significa viver com paixão, mas também com humildade, reconhecendo que não somos deuses, mas criaturas amadas. Aplico isso buscando a confissão regular, que renova minha alma, e ensinando minha família a perdoar, a servir e a amar sem medo. A mensagem do Papa Leão, 14º, é um farol em meio à tempestade da modernidade, e cabe a nós, brasileiros de fé ardente, carregar essa luz. Meus amados irmãos e irmãs, se esta mensagem tocou seu coração, junte-se a nós nesta missão de espalhar a luz de Cristo. Curtam este vídeo, compartilhem com seus amigos e familiares e inscrevam-se no canal para não perderem as próximas reflexões que vão fortalecer sua fé. Nos comentários, escrevam "Eu creio" e digam de onde estão assistindo. Quero levar cada um de vocês em minhas orações. Fiquem até o final, pois há uma surpresa espiritual que vai aquecer sua alma. Vamos juntos, como uma grande família brasileira, manter viva a chama do Evangelho,